Oi malta! Então hoje eu venho falar com vocês sobre a minha viagem à Tailândia. Para quem não sabe, eu estive nas últimas 2 semanas na Tailândia e foi assim a viagem dos meus sonhos. Eu sempre tinha tido o sonho de conhecer a Tailândia por imensas razões, porque sempre achei que era um país que juntava o melhor dos mundos. Tinha história, tinha coisas para ver novas, cultura e depois tinha praias incríveis que sinceramente superaram em muito as minhas expectativas. Eu fui recebendo imensas perguntas vossas acerca desta viagem. Eu não vou nomear aqui quem é que enviou as perguntas, nem sequer vou estar a ler pergunta a pergunta. Eu fui fazendo uns tópicos acerca daquilo que vocês mais perguntaram e vou desde já falar acerca de tudo. Vou também falar sobre algumas coisas que vocês não perguntaram, mas que eu acho que é importante para quem está a pensar fazer uma viagem deste tipo. Pode não ser à Tailândia, mas a outro país, porque há coisas em que nós nem sempre pensamos e são importantes. Desde já eu quero agradecer à ACN Special, eu vou deixar o link deles aqui em baixo. Foi a agência de viagens que me ajudou em tudo. Eu fui ter com eles no início, eu ainda nem sabia bem para onde é que eu ia. Eu desde sempre tinha o sonho de ir à Tailândia, mas achava que não tinha budget para isso. Mas graças a eles eu pude realizar esse sonho. Eles são uma equipa fantástica que ajudam-me desde a escolher-vos qual é que é a melhor opção para vocês. Hotéis, eu fui 100% com recomendação deles e adorei os hotéis, juro. E depois são uma agência que estão sempre lá para vocês. Eles prepararam tudinho. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver os meus stories no Instagram, podem espreitar lá. O meu Instagram está aqui em baixo, vocês podem ver. E malta, foi um acompanhamento impecável e eu vou falar-vos mais acerca disso ao longo deste vídeo. E vamos desde já começar este vídeo agorinha. O ponto que eu quero falar com vocês é sobre o tempo na Tailândia. Eu não sei se vocês alguma vez pesquisaram acerca disso, mas as estações na Tailândia dividem-se praticamente em 2, sendo que, como já ouvi muita gente lá dizer, eles têm 3 estações, que é a hot, a very hot e a fucking hot. É verdade, malta, está sempre muito calor na Tailândia, faça sol ou faça chuva, está sempre muito calor, mas as estações dele dividem-se basicamente em 2, que é a estação chuvosa, chamada das monções, e a estação quente. A estação quente acontece durante o inverno deles, que acontece ao mesmo tempo que o nosso inverno aqui. Portanto, a melhor altura para irem é mais ou menos por volta de novembro até março, abril, porque vai estar quente, vai estar mesmo muito quente, mas não vai haver chuva. Quando chega o verão, chove muito na Tailândia, está calor, mas chove muito. Portanto, pode ser impeditivo para algumas coisas que vocês queiram fazer. Eu só tinha esta altura para ir de férias, esta semana de março, estas semanas aliás, e portanto quer que fizesse chuva, quer que fizesse sol, eu iria nestas semanas, mas calhou muito bem porque calhou mesmo na altura do sol. E eu digo-vos, quando cheguei a Bangkok eu sabia que ia estar calor, porque já tinha visto as previsões, mas eu nunca na minha vida pensei que fosse estar tanto calor e eu digo-vos, eu nunca estive num sítio tão quente como em Bangkok. Nas praias também é quente, mas Bangkok é sufocante. É horrível, porque a sensação térmica que vocês têm é de 40 e muitos graus. É um calor, o sol lá queima muito mais do que aqui, é mesmo verdade. E é suor por todo lado. Depois uma pessoa para conhecer tem que andar de um lado para o outro. Olhem, é terrível, é cansativo, mas vale muito, muito, muito a pena. Eu adorei a experiência. Depois nós tínhamos um contra, que é porque nós fomos nesta fase do coronavírus, não é? Então em muitos sítios teríamos de andar de máscara e ao andar de máscara criava-se tipo um efeito estufa na zona dentro, aqui nesta zona que estava coberta pela máscara, e a minha pele até começou a ficar um bocado irritada. Mas pronto, à parte disso, tudo bem. Portanto, o tempo na Tailândia é sempre muito, muito quente. Melhor altura para ir, novembro a março. Uma coisa que me perguntaram imenso foi escalas, tempo de viagem, companhia aérea, e então o que aconteceu? Existem várias opções para vocês irem até à Tailândia. A normal, que eu costumo ver mais, é até irem com a Emirates, mas eu fui com a Turkish Airlines por vários motivos. O principal motivo foi o tempo de escala que faziam, porque o voo compensava em termos de espera. Tinha de fazer muito menos horas de escala. Para vocês terem uma noção,
como eu fui com a Turkish, eu fiz escala na Turquia e não no Dubai. E aí o meu tempo de espera, de escala, foi 2 horas. Se eu tivesse ido para o Dubai, o tempo de espera teria sido 5 ou 6 horas. Portanto, logo aí uma diferença gigante. Vocês podem dizer que 2 horas é muito tempo de escala, não é? Principalmente num aeroporto como o da Turquia. Não sei se vocês sabem, mas a Turquia, o aeroporto em Istambul, é novíssimo em folha e é gigante. Em breve, não sei se já é, porque ainda não está concluído, mas em breve vai ser o maior aeroporto do mundo e aquilo é qualquer coisa. E para vocês terem uma noção, desde o terminal onde nós chegamos até ao terminal onde nós tínhamos de apanhar o próximo voo, nós demoramos, pai quê? Quase 1 hora com as malas. Só com as malas de cabine, claro, porque as de porão não saíram, só saíram em Bangkok. Portanto, imaginem, a escala passou a voar. Depois, então, de Porto até Istambul são 4 horas de viagem, mais ou menos. E depois de Istambul até Bangkok são mais ou menos 9 horas e meia de viagem. A viagem correu impecável, os voos foram voos santos, juro. Tínhamos imensas coisas para fazer, havia televisões com filmes, séries, canais em direto para ver, podíamos monitorizar o nosso voo a todo o tempo, a comida foi muito boa, deram-nos máscaras, meias, tudo que vocês possam imaginar para dormir e estávamos sempre a comer, literalmente. Portanto, correu tudo muito. Nós chegamos a Bangkok às 11 da manhã de lá. É importante referir que Bangkok tem uma diferença horária relativamente a Portugal de 7 horas. Portanto, imaginem, nós andamos um bocadinho perdidos no início com as horas, mas como nós também conseguimos dormir um bocadinho no avião, acho que o fuso horário foi muito fácil de adaptar. E lá está, estava um calor imenso, estávamos sempre cansados, mas pronto. Nós tivemos 3 dias em Bangkok e depois fomos para Krabi. Krabi é zona de praia da Tailândia e também se vai de avião desde Bangkok até lá e o voo demora mais ou menos 1 hora. Nós para lá fomos com a Thai Smile e depois no voo de regresso viemos com a Bangkok Airlines. Os 2 voos foram muito tranquilos também, muito calmos, a viagem fez super rápido e correu tudo bem, graças a Deus. E depois de Krabi para as Pipi fomos de barco e aí a viagem demora 1 hora de barco. Outra pergunta que eu recebi muito é se Bangkok é como se vê nos filmes. É ainda pior. Eu juro que eu não pensei que Bangkok fosse o caos que é, porque Bangkok, malta, tudo o que vocês possam imaginar há ali. Isto é, eu tinha uma expectativa muito alta de Bangkok, acerca de que iria ter, e sinceramente eu não sabia como é que eles conseguiam ter aquele caos todo e depois ter aqueles templos lindos, maravilhosos. Ok, vamos por partes. Então, Bangkok é o caos. Para vocês terem a noção, o trânsito lá é caótico, eu nunca estive num sítio assim. Eles não têm sinais de trânsito, os únicos sinais que existem são os luminosos e eles raramente os respeitam, portanto eu não sei para que é que eles têm sinais luminosos. Nós, para nos movermos em Bangkok, tínhamos um shuttle do hotel até vários pontos da cidade, só que era em determinados horários e portanto nós nem sempre optamos por apanhar esse shuttle porque também não ia para os sítios que nós queríamos. E então o que é que aconteceu? Muitas das vezes apanhávamos o shuttle até ao metro, outras das vezes não conseguíamos fazê-lo, então íamos a pé. Não era assim tão longe. Só que havia um problema, é que existia uma alfadada de um cruzamento mesmo em frente ao metro que nós tínhamos de cruzar para lá de lá. O que acontece? Esse cruzamento era caótico, eu tenho pena de não ter feito vídeos daquilo, mas eu na altura eu fiquei, todas as vezes que lá ia eu ficava em pânico e houve mesmo uma última vez que foi traumática para mim, foi mesmo a última vez que lá passamos. Imagina, tinha uma passadeira gigante para atravessar e aquilo era mesmo um cruzamento em cruz mesmo. Então havia carros em 4 direções. O que é que acontecia? Quando o sinal de um lado virava de verde para vermelho, todos aqueles para quem o sinal ficava vermelho aproveitavam os segundos de transição e metiam-se todos na estrada. Eles já calculavam aquilo milimetricamente, eles sabiam quando é que aquela pessoa ia passar, qual era o tempo que demorava a pessoa a chegar a determinado sítio ou o carro virar para aquele lado e eles metiam-se e passavam em todo lado. Depois isso misturado com carros, tuk-tuks, motos, para esquecer. Da última vez que nós passamos a passadeira, nós ficámos parados no meio da estrada e os carros estavam todos a passar ao mesmo tempo porque eles não querem saber se vocês estão a passar na passadeira ou não, se estão a lixar. E basicamente
Eu entrei em pânico, eu achei que ia morrer, porque nós só nos punhamos a atravessar a estrada quando víamos pessoas, velhinhos em bicos, não é? Achávamos nós que eram bangkokianos, às vezes se calhar nem eram, podiam ser chineses, japoneses, coreanos, não sei. Quando vi alguém assim a atravessar, eu pensei, bem, eles sabem o que estão a fazer, vamos também. A conclusão, nesse dia ficamos nós e os senhores, com os olhos em bico, todos no meio da passadeira, e depois os carros não paravam, eu achei mesmo que eu ia ser atropelada. Mas no fim acabou por correr tudo bem, graças a Deus. Para se mover em Bangkok, melhores opções. Sempre que puderem utilizar o metro ou o Skytrain, que é tipo um metro que anda à superfície, que eles têm, é uma boa opção. Os preços também são razoáveis, dos bilhetes são muito razoáveis, consegue-se andar bem para todo lado, mas há sítios onde não vai o metro, nem vai o Skytrain e vocês têm mesmo que optar por outras opções. Uma coisa que têm que ter em mente é que na Tailândia praticamente tudo é negociável, portanto, vocês podem negociar o valor que querem pagar por um táxi, por um tuk-tuk, por uma moto. Eu vou ser sincera, moto foi uma coisa que eu disse desde o início que não me ia meter. E o Bruno também disse que não, porque eu via-os andar de moto e o pessoal das motas era o que abusava mais, porque eles ultrapassavam pela esquerda, pela direita, metiam-se à frente dos carros, tudo. Portanto, moto ficou logo arriscado desde o início. Tuk-tuk, andamos algumas vezes. Da primeira vez que andamos, que é até uma vez que aparece no meu vlog, no meu primeiro vlog de Bangkok, que vocês podem ir ver nos vídeos anteriores, eu vou tentar deixar aqui um cartãozinho em cima, alguns. A primeira vez que andamos foi super tranquilo. Os senhores da tuk-tuk até metem umas músicas, eles fazem um tuning todo na tuk-tuk, metem músicas, som daqui, parece dar no carrossel mesmo. E foi muito tranquilo porque também foi para nos movermos de um tempo para o outro e não devemos ter apanhado grande trânsito porque era mesmo para aí 2 da tarde. Mas depois dos outros dias, principalmente à noite, em que havia muito trânsito, esqueçam, houve uma vez que quase nos iam batendo, porque depois eles também, quando se lembram, fazem inversão de marcha e não querem saber onde é que estão, onde é que não estão. Iam-nos batendo, íamos tendo um acidente, mas pronto, no fim acabou por correr tudo bem. O táxi vai-se muito mais tranquilo, é verdade. O táxi é ligeiramente mais caro que o tuk-tuk, mas anda sempre à volta dos 150, 200 baht. Portanto, não é assim nada de extraordinário, é muito mais barato do que andar aqui em Portugal. Outra coisa que me perguntaram imenso foi se eu me senti segura na Tailândia, principalmente em Bangkok. Sim, eu senti-me sempre muito segura. Eu já tinha visto na internet, toda a gente dizia que a Tailândia é um país muito seguro, e é verdade. Eu em momento nenhum me senti em perigo, tirando essas peripécias do trânsito, não é? Mas não me senti em perigo, não me senti medo de ser assaltada nem nada. Claro que nós andamos sempre com as coisas atreladas a nós, mas isso como andamos também aqui em Portugal, não é? Nunca se sabe onde é que está o perigo, mas em momento nenhum me senti, e olhem que nós andamos em ruas que Nossa Senhora, porque Bangkok é muito isso. Bangkok é uma cidade de contrastes para mim, ou seja, vocês têm, por um lado, templos lindos, maravilhosos, com uma paz, que vocês parece que nem estão em Bangkok. Só só veem os passarinhos a cantar e coisas desse género, e depois por outro lado estão em ruas que, meu Deus, parece onde é que eu vim parar, só há bandidos aqui, casas muito pobres, gente por todo lado, mesmo muita gente, cheiros muito fortes, muito intensos, comida por todo lado, lixo. Uma coisa que eu achei terrível foi que quase não há caixotes de lixo nas ruas. Então esse lixo em muitos sítios, reciclagem, nem vamos falar porque é uma coisa que eles não conhecem, portanto, vocês podem imaginar. Mas eu adorei Bangkok, acho que Bangkok é capaz de ser uma cidade que ou se ama ou se odeia. Eu amei porque é uma realidade mas muito diferente daquilo que nós estamos habituados aqui, e eu gosto desse tipo de contrastes de ver. Mas é um bocadinho chocante ver como é que aquelas pessoas vivem, porque vocês por lá têm hotéis super luxuosos, lindos, incríveis, de sonho, e depois veem aquelas pessoas todas e pensam onde é que esta malta vive? Um buraco. É terrível. Comida tailandesa. Então, vamos por partes. Primeiro dia que nós chegamos, eu já tinha a ideia de comermos sempre na rua, porque a comida na rua realmente compensa muito. É muito barata, vocês por 1 euro conseguem ter um pad thai, por exemplo, mas um bom prato. Vocês por 5 euros comem 2 pessoas com tudo. E a comida de rua é fiável, mas também vocês têm que ter em conta aquilo que vocês vão vendo, não é? Há barracas que, Nossa Senhora, não comia lá nem que me pagassem, mas aquelas onde eu comi pareciam muito limpinhas e tudo.
Onde nós comemos quase sempre, que comemos na rua em Bangkok, foi na Khao San Road, que é uma rua caótica, é uma rua onde vendem tudo e mais alguma coisa, tipo aquela do filme da Ressaca. Fazem tatuagens, vendem escorpiões, já são jacarés, tudo e mais alguma coisa. E nós comemos lá um pad thai que estava... Oi? Comemos lá um pad thai que estava muito bom, eu gostei mesmo muito, estava picante QB, eu gosto de picante, estava bom. Bebi um sumo de fruta incrível lá, essa coisa que é boa é a fruta, e os sumos de fruta são super refrescantes e ótimos. E comemos spring rolls à fartazana, até nos fartarmos, porque também nos fartamos. Spring rolls muito bom, só que malta, a comida da Tailândia tem um problema, é toda muito à base de fritos. E nós não estamos muito habituados a comer fritos aqui, eu e o Bruno não. Portanto, nós chegamos a um ponto que nos cansamos muito da comida tailandesa e nos últimos 3, 4 dias já não podíamos ver comida tailandesa à frente. Depois, comidas que também se vêem muito lá, para além da tailandesa, são japonesa e indiana, porque há muitos indianos lá, não sei se vão passar férias, se trabalham lá, não sei, mas há mesmo muitos. Portanto, em quase todos os restaurantes, inclusivamente no nosso hotel, até no pequeno almoço, havia comida tailandesa, comida indiana e depois nos hotéis também havia a continental. Tirando a comida de rua, a comida que vocês possam comer em shoppings, hotéis e assim, os preços são os mesmos que aqui na Europa. Não há diferença nenhuma. No nosso hotel, uma coisa que é importante vocês saberem é que na Tailândia eles não almoçam. A refeição do almoço é saltada à frente. Portanto, pequeno almoço, normalmente tem tudo o que tem um almoço. Por isso é que eles têm esse tipo, têm também a comida europeia. Porquê? Porque nós comemos mais panquecas, pão, leite, sumos de fruta, bolinhos, esse tipo de coisas de manhã. Portanto, não se admirem quando chegarem ao vosso hotel de manhã e virem massa, arroz frito, massa com tudo e mais alguma coisa, feijão imenso. E portanto, o que é que aconteceu? Eu de manhã comia como se estivesse a comer ao almoço. E portanto, chegava ao almoço, já não tinha essa fome, porque comia muito de manhã, então normalmente à hora do almoço bebia um sumo de frutas e depois sim jantávamos à noite normalmente. Nos shoppings é tudo muito caro. Relativamente a outros tipos de coisas para além da comida que queiram comprar lá, então o Bruno foi com imensa expectativa de comprar lá tudo e mais alguma coisa, inclusivamente equipamentos eletrónicos, porque ele achava que iam ser muito baratos, tinha visto na internet. O que é que nós achamos? Que não é bem assim, os preços são basicamente todos os mesmos. É muito fácil vocês acharem que estão a pagar pouco por alguma coisa, porque esta conversão da moeda deles para a nossa é um bocado complicada e é muito fácil perder o fio à meada, se me faço entender. Nós gastamos assim 300 euros muito facilmente e sem perceber. Não é assim tão barato, tanto é que nós acabamos por não comprar nada lá. As únicas coisas que compramos foi um chapéu para o Bruno, porque o dele voou no tuk-tuk, nunca mais o vimos. Compramos um chapéu típico tailandês, porque eu queria muito para as fotos e achei que ia ficar super giro na decoração aqui de casa, já inclusivamente está aqui. Comprei uma bolsa de palha, porque eu não levei nenhuma bolsa para ir para lá e nós quisemos muito ir ao Lebua, que é aquele bar que vocês puderam ver no meu vlog de Bangkok, se não viram vão lá ver, que é muito famoso porque apareceu no filme da Ressaca. Aí não se podia entrar com mochilas, tinha que ser mesmo com uma carteira, e então eu comprei uma de palha, mas ela custou-me para aí 10 euros. Eu aqui em Portugal nunca andei a ver, mas acho que são um bocadinho mais caras. E foi basicamente isso que nós compramos. Há muita gente que também perguntou acerca dos hotéis, porque há destinos em que os hotéis não correspondem às imagens, não é? E chega-se lá e os hotéis não têm boas condições. No nosso caso, como eu já vos disse anteriormente, nós deixamos a escolha dos hotéis todas ao critério da agência. Eles mandaram-nos as propostas e nós dissemos sim ou não. Basicamente nós escolhemos tudo à primeira porque também nos pareceram todos muito bons e a verdade é que os hotéis na Tailândia são excelentes, são tão bons como os daqui. Eu adorei, principalmente o das Pipi, foi qualquer coisa, é um resort lindo de morrer. Vejam nos meus vlogs e vejam nas minhas fotos do Instagram, porque aquilo era um sítio de sonho, portanto não precisam de ir com medo dos hotéis na Tailândia, porque encontram hotéis muito bons. Na Tailândia vocês não encontram pacotes de tudo incluído, não vendem lá porque não lhes compensa. Primeiro pela questão do almoço que eles passam à frente, para eles não existe.
e segundo porque a comida de rua é tão barata que as pessoas preferem comer na rua do que comer nos hotéis. Portanto, vocês o que conseguem encontrar é apenas com um pequeno almoço incluído. Meia pensão também acho que é raríssimo. Ainda falando relativamente a todo este caos de Bangkok, mas não só, porque também nas ilhas nós também fizemos tours e tudo, acho que é muito importante vocês irem com um seguro de viagem, um seguro de viagem que vos cubra muitas coisas, porque na Tailândia é muito fácil vocês terem um acidente, vocês magoarem-se, quer seja no trânsito, quer seja a fazer uma tour no mar, é muito fácil, portanto seguro de viagem é muito importante. Na minha agência eles trataram logo dessa papelada toda e sim, não pensem em ir sem seguro de viagem, por amor de Deus. Muita gente quis saber se aqueles templos são mesmo aquilo tudo que parecem. E sim, aqueles templos são a coisa mais bonita que eu já vi, assim, do género. Porque tem todo um pormenor. É lindo, sente-se uma emoção entrar ali dentro, porque é tudo feito detalhadamente e pensar em toda aquela história e de como foi construído e é incrível. Dentro dos templos, como eu já disse, vocês parecem que estão noutro sítio, porque eles respeitam muito a religião, muito, muito mesmo. Os monges têm prioridade em tudo. Vocês nos transportes públicos e nos aeroportos veem muitos lugares reservados a monges e mesmo a pessoas mais velhas, grávidas e miúdos, e vocês não se veem ninguém a sentar nesses lugares, ninguém se senta porque são prioritários. Portanto, dentro dos templos é uma calma inexplicável. O que é que vocês têm de ter em atenção? Dentro dos templos há algumas restrições. Há sítios onde não pode ser gravado nem filmado, como é o caso no Grand Palace no Buda de Esmeralda, porque é um Buda muito especial. Se vocês quiserem ver na internet, acho que há fotos dele, mas não foram tiradas com autorização porque é mesmo proibido, e se vocês forem apanhados a tirar fotos são multados. Para entrarem, não na parte exterior do templo, mas mesmo lá dentro onde estão os Budas e assim, têm que ir sempre descalços. Portanto, é importante levarem um calçado que seja fácil de andar, sempre a tirar e a pôr, porque vocês vão fazer isso muitas vezes ao longo do dia. Ao mesmo tempo, é importante levar um calçado que também seja confortável, porque vocês vão para andar. Na minha opinião, viagens para conhecer cidades é andar muito. E nós andamos quase tudo a pé, naquele calor todo terrível. Fomos doidos, mas fizemos, porque é assim que se conhece e compensou muito. Outra coisa que têm que ter em atenção quando vão visitar os templos é que há restrições de vestuário. Portanto, há templos que têm mais restrições do que outros. O normal é mulheres não poderem mostrar ombros nem joelhos, e não poderem usar decotes nem mostrar barriga. E homens não poderem usar calções. No Grand Palace é o sítio onde há mais restrições e aí não vale levar, para o caso das mulheres, levar uma chapa para cobrir os ombros. Tem que ser mesmo uma t-shirt que tapa os ombros, porque caso contrário não vão deixar entrar. E homens, aí calções nem pensar, porque enquanto não vos deixarem, enquanto não tiverem umas calças não entram. Portanto, nesses sítios depois o que é que acontece? Há imensos vendedores à porta que vendem aquelas calcinhas com elefantes, aqueles tecidos fininhos. Portanto, se vocês não tiverem ido prevenidos, há sempre essa opção de comprarem na rua. Preços para entrar dentro dos templos. Existem alguns. O templo mais caro que existe é o Grand Palace, mas também é um complexo muito grande de templos e vocês perdem uma tarde à vontade lá. Nós perdemos 3, 4 horas dentro do Grand Palace, mas nós também gostamos muito de fotografar, não é? Mas sim, para ver tudo assim ao pormenor, sim. E tem um museu lá dentro também, é um complexo mesmo muito grande. Depois disso, vocês também pagam no Wat Arun, mas é uma quantia simbólica, tipo 50 bahts, que é pouco mais de €1. Pagam no Wat Po, que também é qualquer coisa desse género, e acho que não pagam muito mais. Depois os outros acho que são praticamente todos gratuitos. Os templos normalmente fecham todos por volta das 5 horas. Há um entre outro, tipo o Wat Saké, que fecha às 7, 6, mas nada como vocês conferirem na internet, nos horários. Nós ao Wat Saké não chegamos a subir porque tínhamos muita escada para subir e nós já estávamos muito cansados. Outra coisa positiva é que os templos são basicamente todos próximos uns dos outros e são basicamente todos à beira do rio. Portanto, o que é que se faz? Normalmente vai-se de metro ou de autocarro ou de tuk-tuk até a um ponto perto do templo e depois sobe-se pelo rio e dá para chegar a todos os outros templos. Existem apenas 2 ou 3 que são do lado contrário, do lado oposto da cidade, que normalmente ficam os hotéis e o Grand Palace, que são o Wat Arun
e outros que nós não fomos, que sinceramente já nem me lembro do nome. Pronto, mesmo os shoppings e coisas do género fica tudo aí perto do rio, portanto é uma coisa boa. E andarem pelo rio é super barato, são para aí 50 cêntimos a viagem, portanto também nada de especial. Tours. Nós fizemos 2 tours na nossa viagem. A primeira foi em Bangkok e fizemos aos mercados. Nós também queríamos fazer uma outra à Ayutthaya, mas já não tivemos tempo e então tínhamos que tomar uma decisão e nós optamos por fazer nos mercados e não nos arrependemos nada. No hotel dava para comprar a tour, só que era muito caro. E íamos com uma van privada, mas nós achamos que não tínhamos essa necessidade, então compramos mesmo na rua e sinceramente eu vou-vos dizer, compramos num beco, aquilo, eu achei que nós estávamos a ser enganados e que não nos iam buscar e que íamos perder o nosso dinheiro, whatever. Nós fomos lá da primeira vez, negociamos um preço com ela e achamos que era muito caro. Viemos embora e depois quando chegamos a casa e começamos a fazer contas, percebemos que ela só nos estava a pedir 14 euros por pessoa. E realmente não era muito caro, porquê? Porque os mercados ainda ficam a 80 km de distância de Bangkok e eles já ofereciam basicamente tudo, portanto não achei que fosse nada caro. Então no dia a seguir fomos lá, ainda conseguimos negociar um preço melhor porque eles não nos iam buscar ao hotel, porque o nosso hotel era um bocadinho afastado do centro e então como nos iam buscar ao shopping, eu ainda consegui que ela baixasse o preço e ficou a 10 euros por pessoa, muito barato. Acho que essa tour foi o nosso melhor negócio na viagem toda. Depois nós fizemos uma outra tour nas Phi e nós aí nas Phi não tivemos muito para onde jogar, porquê? Porque nas Phi todo o tráfego é feito por barco. Vocês para ir para os hotéis vão de barco, naqueles típicos, os long tails. E então o nosso hotel só tem horários específicos, como todos os outros. E a maior parte dos tours era feita durante a tarde e chegavam por volta das 7, 8 horas, ou seja, incluía o pôr do sol. E o nosso problema era que o último barco para o nosso hotel era às 4 da tarde. Portanto, no way, impossível. Então nós só encontramos uma única agência que fazia tour de manhã e o nosso problema era que o último barco para o nosso hotel só era às 4 da tarde, portanto era impossível fazer uma tour que só chegasse às 7h30, porque senão depois tínhamos que pagar um dinheirão e era muito caro para pagar para o barco nos levar ao hotel. Então nós só encontramos uma agência que fazia as tours de manhã e foi nessa que nós fomos e ficou para aí 20 euros ou 25 por pessoa. Também não foi nada de especial, tendo em conta que eles nos ofereciam snorkel, barbatanas, comida a toda a hora, incluindo o lanche e almoço, frutas, muitas frutas durante o tempo todo que quiséssemos comer e bebidas, havia sempre muita água e tudo. Uma coisa que eu também vos esqueci de dizer é que na Tailândia a água que se bebe tem de ser toda engarrafada, não se pode beber água da torneira nem usar para lavar os dentes porque a água deles não é boa para consumo, portanto tem de ser tudo engarrafado e nesse tour davam-nos isso tudo, até nos davam cervejas e tudo, foi espetacular. Depois também tivemos muita sorte com o nosso guia que foi simplesmente espetacular, a sério, fora de série, adorei aquele tour, vejam no meu vídeo das Phi que eu fiz. E para fazer o tour eu tinha algumas restrições que eram, eu queria que fosse 3 sítios em particular e havia muitos tours que não incluíam esse e graças a Deus este em que nós fomos incluiu tudo aquilo que eu queria, que era ir à Bamboo Island, porque eu já tinha visto que era uma praia linda de morrer, uma ilha linda de morrer e foi espetacular. E era ir à Maya Bay, que é aquela praia que ficou famosa graças ao filme do Leonardo DiCaprio chamado Praia, e era ir à Philae Lagoon, que era uma coisa que eu também queria ir muito, e também queria que fosse à Monkey Beach, pronto, e consegui isso tudo e não me arrependo nada, foi excelente. Já que estou a falar no tour, houve muita gente que me perguntou se Maya Bay era uma ilha. Não, malta, Maya Bay não é uma ilha, Maya Bay é uma praia. Eu vou-vos explicar, o arquipélago das Phi são basicamente 4 ilhas, sendo que só uma delas é habitada, que é a Phi Don, que é aquela onde ficam todos os hotéis, inclusivamente aquele em que nós ficamos. A Phi Don tem uma área de uma vilazinha pequenina, que é Tonsai, e aí é onde estão tipo, os mercadinhos de rua e depois tem todos os hotéis espalhados. Quanto mais caro e mais privado, mais exclusivo é o hotel, mais longe ele fica do centrinho. O nosso já ficava muito longe, ficava mesmo numa ponta da ilha. Depois existe a Phi Phi Leh.
A Phi Lé é onde fica a Maya Bay e do outro lado fica a Phi Lé Lagoon. Phi Lé Lagoon é o sítio mais bonito que eu já vi. É lindo, 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 é onde vocês veem aquelas rochas lindas que vocês veem nos filmes, a água é verde, é um verde esmeralda, lindo, transparente e tendo em conta que aquilo são 25 metros de profundidade e verem uma água tão limpa, é lindo, a sério. E nós tivemos a oportunidade de mergulhar lá durante 1 hora e foi espetacular mesmo. Depois Maya Bay é lindo, só que nós não conseguimos ir até à praia porque a praia está fechada desde há 2 anos para cá, acho que abre para o ano, em condições diferentes daquilo que estava até aqui, e ela foi fechada porque desde o filme do Leonardo DiCaprio ficou tão famosa que os barcos estavam a destruir os corais e portanto a vida marinha estava a ir toda pelo ralo, não é? E então eles agora estão no processo de reconstrução dos corais. Acho que para o ano vai abrir, mas de uma maneira um bocadinho diferente para tentar não destruir os corais. O que nós fizemos foi parar numa praia ao lado da Maya Bay, que é a Maya Bay Beach, é mesmo do ladinho, e aí nós ficamos mais 1 hora e eu vi peixes de todas as cores, tamanhos, feitios que vocês possam imaginar. Estou a ver o filme do Nemo, todos os amiguinhos do Nemo estavam lá, foi lindo, corais de todas as cores, eu consegui apanhar algumas dessas coisas, vocês podem ver no meu vlog das Pipi, foi uma experiência incrível, das melhores que eu já tive na minha vida. E depois, para além dessa ilha, existe então a Bamboo Island, que é uma ilha pequenininha, só tem mesmo a praia, que foi abalada pelo tsunami, só resta lá uma casa que sobreviveu na altura, e tem ainda a Mosquito Island, que também é uma ilha que só tem uma praia, portanto são 4 ilhas. Nós tivemos também ainda em Krabi. Krabi é uma península dentro da Tailândia. Krabi é um destino que está a ser muito explorado agora para fazer frente a Phuket, como eles dizem. Phuket já está muito cheio de turistas, então há cada vez mais pessoas a irem para Krabi e nós fomos, não me arrependo de nada. Krabi tem praias lindas e há uma coisa que vocês precisam de saber, que é, os hotéis ficam todos na região de Ao Nang. A praia de Ao Nang não é muito boa porque é pequenina, o areal é estreitinho e é uma zona onde há passagem de barcos, que são os barcos que vos levam para todas as outras praias que são boas. Tem umas praias que são espetaculares, muito, muito bonitas, que são as de Railay, e Railay é tipo uma península dentro de outra península, e tem 3 praias, a Phra Nang, Railay West e Railay East, e são todas umas mais lindas que as outras, portanto vale muito a pena. E não podia deixar de vos falar de uma coisa que realmente muita gente, mas muita gente me perguntou, que é acerca daquilo que estamos a viver neste momento, que é o problema com o coronavírus, o Covid-19. Nós no dia em que saímos de Portugal foi o dia em que apareceu o primeiro caso de Covid-19 no nosso país e nós sabíamos que na Tailândia tinha sido os primeiros países onde tinham aparecido casos. Mesmo assim, não havia nenhuma restrição de fazer a viagem, não havia problema nenhum, então o que nós fizemos foi tomar as nossas próprias precauções, tentamos comprar desinfetante, mas já não havia, e arranjamos umas máscaras. Nós levamos umas máscaras que são chamadas de bico de pato, porque são umas máscaras que têm filtro e elas aderiam aqui nesta zona do nariz e eram aquelas que nós achamos mais adequadas. O que nós fizemos foi, durante o tempo todo que nós estivemos em voo, durante o tempo todo que nós andamos em transportes públicos, e isso inclui os transferes, o metro, todas essas coisas, nós utilizamos máscara. Lá havia-se imensas pessoas com máscara, estavam na sua vida tranquila, normal. Não sei se é uma questão cultural deles, não sei se é por eles estarem habituados, mas lá toda a gente estava na sua vida normal e não se via ninguém correr a supermercados que nem malucos, não se havia falta de nada, nem de papel higiênico. Estava tudo normal, as pessoas simplesmente andavam de máscaras, havia pessoas sem máscara. Muitas das pessoas sem máscara eram principalmente turistas, mas andava tudo normal. O que nós fazíamos era então andar sempre com máscara, depois lá conseguimos comprar desinfetante, desinfetávamos muitas vezes as mãos, mas também sinceramente lá na Tailândia havia desinfetante em todo o lado, quer na entrada do metro, do shopping, do hotel, do restaurante, na rua, em todo lado vocês encontravam desinfetante. E claro, não tocar na cara o máximo possível. Depois, uma coisa que eu fiquei bastante espantada é que na Tailândia havia um controle imenso das pessoas. Vocês não entravam num shopping nem num metro sequer, para terem uma noção, sem haver um controle de temperatura. Eles tinham câmaras térmicas apontadas para as pessoas, toda a gente era obrigada a entrar e a sair
e ninguém passava fora do controle e andava tudo tranquilo. Quando cheguei a Portugal, eu não tive um único controle no aeroporto. E eu falei com pessoas que trabalhavam no aeroporto e estava toda a gente muito revoltada, e eu estava, porque na altura já havia muitos casos em Portugal e sinceramente não houve um único. Portanto, se houvesse alguém infectado no nosso avião, ninguém ficou a saber. Se vinha infectar mais pessoas para Portugal, ninguém quis saber. Em Istambul também foi a mesma coisa, fomos sempre controlados em tudo, inclusivamente no avião passaram formulários para nós preenchermos. Acho que é para o caso de aparecer algum infectado, todos sermos avisados e todos conseguimos fazer o teste para o Covid-19. Portanto, foi tudo muito tranquilo acerca do coronavírus. Eu não me arrependo de nada de ter feito a viagem nesta altura. Claro que agora, quando cheguei a casa, tive que fazer um período de quarentena, não porque me sinta mal, que não sinto-me super bem, o Bruno também, mas por uma questão de consciência e porque é o melhor para todos neste momento. E é isso. Outra coisa que me perguntaram muito é acerca das pessoas, dos tailandeses. Tenho uma coisa a dizer-vos, são um povo muito, muito, muito educado. Nem eu pensei que eles fossem tão educados. Agradecem sempre muito tudo o que vocês possam fazer, mas mesmo muito, vocês notam que são pessoas agradecidas. São pessoas que vivem com pouco, mas nota-se que são felizes. E isso é muito importante. Eu às vezes dei por mim a pensar, às vezes nós não damos valor àquilo que temos e estas pessoas aqui vivem com tão pouco e são felizes, pelo menos parecem felizes e são educados, apesar de terem aquela toda desorganização. Há aspectos em que são muito organizados, portanto vocês não entram e saem pelo mesmo lugar, há um sítio para entrar, um sítio para sair e toda a gente respeita isso. São pessoas incríveis. Eu, por acaso, fiquei muito admirada com os tailandeses e gostei muito da postura deles. E agora, a pergunta que não quero calar e que toda a gente quer saber, que é, mas afinal, o dinheiro, o preço desta viagem. Então, malta, eu fiz esta viagem e ela foi meio que patrocinada pela agência, pela CN2 Special. Eles financiaram uma parte da viagem, mas é uma viagem que vocês podem fazer em vários padrões. Vocês podem fazer uma viagem destas a partir dos 1000 euros. Com 1000 euros vocês já conseguem fazer uma boa viagem, mas no meu caso ficou um bocado mais cara, também tendo em conta que eu só tive em hotéis de 5 estrelas, que tinha tudo incluído, transferes incluídos, que tinha um seguro de viagem que cobria tudo e mais alguma coisa. Portanto, aí ficou um bocadinho mais cara. Mas vocês a partir dos 1000 euros fazem perfeitamente esta viagem e ainda dá se calhar para irem a mais um sítio ou dois. Eu ficou-me a faltar ir a Chiang Mai, que era um sítio que eu queria muito ir, mas fica para a próxima e portanto é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem deixar aqui em baixo nos comentários que eu vou responder. Pode não ser imediato, mas eu vou responder. E pronto, basicamente é isto. Acho que já falei imenso, já disse tudo o que queria dizer. Se me ficou a faltar alguma coisa, depois também falamos. E digam-me se gostaram deste vídeo. Se gostarem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, partilhem com outras pessoas que estão a pensar em ir à Tailândia, que para as convencerem a ir também. E vejam os meus vlogs, porque vocês vão poder viver a viagem como se tivessem estado lá comigo. E vejam as minhas fotos lindas que estão no Instagram, que eu já partilhei tudo e mais alguma coisa de lá, e tenho muita coisa para partilhar ainda. E sigam-me no Instagram, claro, e nós vemos no próximo vídeo.